Fala nação, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí dessa preparação aí do Flamengo para encarar a equipe do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira às 14 horas lá no Catar. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações dessa preparação e a nação toda ansiosa logo para chegar a essa partida. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do Mengão. Concordo muito com o diagnóstico dele sobre o meio-campo, que é a chave desse time do PSG, e acho que tem tudo para ser o fator decisivo do jogo de amanhã. Inclusive, na Copa do Mundo de Clubes, foi o fator decisivo para o PSG atropelar o Real Madrid. O Xabi Alonso, um grande jogador de meio-campo, inexplicavelmente, naquele dia, sacou o Valverde do meio-campo para colocar o Mbappé, jogou o Valverde de lateral, abriu um buraco no meio-campo do Real Madrid, o PSG não perdoou, foi um atropelo sem dó nem piedade, 4-0. E na final, o meio-campo do Chelsea acabou com o jogo e aí deu Chelsea na decisão. Então eu concordo muito com o diagnóstico do treinador. O que vocês acharam das palavras do Felipe? Eu acho muito boa assim, as palavras dele e assim, vendo os jogos do Paris Saint-Germain, o centro do campo realmente do Paris Saint-Germain é o que dita o ritmo. Vitinha, João Neves, esses jogadores são muito dinâmicos. Aí vem, o Paris Saint-Germain não tem um centroavante. Todos os meias vêm para fazer maioria no centro do campo. Foi onde o Chelsea soube se defender muito bem, muita intensidade e com o Palmer num dia também espetacular, né? O que ele fez nesse dia da final do Mundial foi algo assim extraordinário. Mas é onde o Flamengo precisa tomar muita atenção. Mas tem jogadores, como eu citei aqui no início, como o Jorginho, como o Pulgar. Esses jogadores são importantes para que o Flamengo consiga ser intenso ali no centro do campo, não deixar o Paris Saint-Germain gostar do jogo, principalmente quando o Paris Saint-Germain ele induz por dentro para tentar jogar por fora com jogadores rápidos. Então é um Flamengo que precisa ter muita intensidade e competitividade. Essa vai ser a tônica do jogo amanhã, porque o Paris Saint-Germain é o favorito. Sim. Pode ir, Belo. Não, eu ia falar que jogo perfeito é difícil a gente encontrar, né? A gente fala muito de erro zero, que é praticamente impossível. Não existe. Não existe, não tem como. Mas é uma figura de linguagem, né? Óbvio, a gente entende por conta da diferença dos dois times. A gente está falando do melhor elenco da América do Sul, com sobras, e a gente está falando do melhor elenco do mundo. Do outro lado, praticamente o melhor elenco do mundo, assim. Não foi ele que venceu a Copa do Mundo de Clubes esse ano, mas é um elenco extremamente qualificado. O PSG, desde que muda o seu perfil de contratação, né, o PSG que antes contratava medalhões, jogadores mais consagrados, resolveu mudar isso. Investir em jogadores mais jovens, porém longe de ser um pobre coitado, né? Está investindo aqui nos jovens. Não, jovens com bastante bagagem e com muito futebol para apresentar e que ainda não atingiram, muitos deles, o seu ápice de maturação. Então, é um projeto que vem se desenhando como muito promissor. Já venceu Champions, já venceu o Campeonato Francês, que para eles é todo ano, é igual Natal, né? Tem todo ano. E venceu a Supercopa da França, venceu a Copa da França. Então é um time que levantou muitos troféus nessa temporada, né? Na última temporada, e que vem para esse jogo contra o Flamengo ciente do seu favoritismo. Agora, quando você olha para o time do PSG, é uma seleção em campo. Do goleiro ao atacante, todos esses jogadores são jogadores de seleção. É impressionante o altíssimo nível que eles apresentam. Agora, o Felipe falou muito bem no começo do programa. Oscilou um pouco desde que venceu a Champions League. Perdeu a Copa do Mundo de Clubes para um Chelsea que conseguiu ler bem o PSG, mas se qualifica com toda certeza como favorito para essa partida. O Flamengo vai precisar de muita atenção esse jogo de meio de campo, principalmente por ter esses jogadores desenvolvidos na Europa, né? No caso do Flamengo, você ter um Saúl, você ter um Jorginho, isso faz muita diferença para o encaixe do jogo e acho também pela questão da mentalidade, de entender o peso de uma competição como essa, entender o nível do seu adversário e tentar, de certa forma, neutralizar algo que é muito difícil de acontecer. Poucas foram as vezes que a gente viu equipes conseguindo neutralizar esse meio de campo e esse time inteiro do PSG. É um time muito bom. O Flamengo vai tentar equilibrar forças dentro de um jogo único. Isso pode acontecer, a gente sabe disso, mas é uma batalha muito difícil. O Chelsea, na final da Copa do Mundo, para atropelar o PSG, ele colocou o Reece James de volante, né? Ele incorporou o meio campo. Então foram o Reece James, o Moisés Caicedo, o Enzo Fernandes, aí tinha o Palmer, Pedro Neto e o João Pedro. Ou seja, o treinador do Chelsea, o Maresca,
fez uma adaptação que foi fundamental. A gente vai debater durante o programa e trazer informações do Qatar, que é o principal, sobre se o Felipe pode também mexer na maneira de o Flamengo jogar para encarar essa verdadeira máquina de futebol que é o PSG. E aí, Ramon? Pegando um pouco do gancho da Bélia falando do PSG em relação à idade, né? A idade média desse time do PSG é de 23,6 anos. São muito jovens. E é um time que foi moldado pelo Luiz Henrique, que aceitou essa ideia de jogo. É um time que te entrega muito fisicamente na questão de intensidade. É um time que tem perna para correr os 90, 100 minutos, o tempo que for durante a partida. A gente precisa colocar em contexto também essa final contra o Chelsea do Mundial do meio do ano, que conseguiu espaçar. É mérito do Maresca, é mérito do Chelsea, mas também tem a questão do final da temporada para eles, a questão de já estar desgastado da final da Champions, enfim. A Inter foi muito mal no Mundial. Então, assim, só para relativizar, não estou dizendo que o Chelsea não teve seus méritos, é óbvio, né? A ideia de jogo, que o Palma jogou como o Bastos trouxe, foi uma coisa absurda. Mas é um time que vai incomodar muito o Flamengo, tanto na saída de bola, quanto o Flamengo se estiver em bloco médio e bloco baixo. É um time que, como o Felipe falou, os jogadores fazem 2, 3 posições. E isso te induz muito ao erro, Rizé, que você tem um jogador que uma hora está posicionado por dentro, outra hora está no meio dos zagueiros e uma hora está aberto para a esquerda. Então, assim, confunde muito seu marcador. Eu acho que o Felipe deve estar literalmente sem dormir. Ele já está Pensando numa estratégia para tentar neutralizar. Porque se você pressiona em cima, é tudo que eles querem. Eles amam a profundidade. Você tem Doué, você tem Dembélé, não sei quem vai jogar, tá? Você tem Kvaratskhelia, você tem Barcola, Mayulu, King Lee. Você tem inúmeros jogadores que vão atacar, fazer o Flamengo correr para trás igual um desesperado. Se você marcar num bloco mais fechado, você tem um Vitinho que vai jogar como ele quiser. Então, assim, cara, o Felipe deve estar, assim, maluco tentando montar quebrando a cabeça. Um meio de campo que consiga, ao mesmo tempo, pressionar e não ficar exposto para não ter que correr toda hora para trás. O Flamengo no Mundial ganhou do Chelsea, que ganhou do PSG na final. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Vamos agora a Doha, no Qatar. A gente acha que o Felipe vai fazer adaptações, que ele vai encorpar o meio campo. Vamos falar sobre quem acompanha tudo isso de perto. O Richard Souza traz as informações dessa grande decisão ao vivo, direto do Qatar. Richard, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você, Felipe, Belli, para o Ramon, para todo mundo que está com a gente no Seleção. Olha, eu concordo com o Ramon e o Felipe sempre diz isso, viu? Que ele dorme muito pouco. Quando costuma estudar, né, os adversários do Flamengo, e para esse jogo que ele mesmo já disse que é o mais importante e mais difícil desde que ele assumiu o Flamengo há 1 ano e pouco mais de 2 meses, não vai ser diferente, né? O Felipe tem se dedicado muito a estudar esse Paris Saint-Germain, que hoje a gente conseguiu ouvir na entrevista coletiva ele falar um pouco mais profundamente sobre essa equipe e sempre ali dimensionando o tamanho desse desafio e ao mesmo tempo tentando explicar como ele tem mobilizado os jogadores do Flamengo para que o time possa fazer frente ao campeão europeu, esse Paris Saint-Germain que o Felipe definiu como a maior obra, a mais bela obra de Luiz Henrique. E vale a gente lembrar que o Luiz Henrique teve aquele Barcelona de 2015, que era um espetáculo com o trio MSN. Entrando na questão das possibilidades de time, viu, o Rizek, a gente tem conversado por aqui, a nossa cobertura, enfim, porque teoricamente, o Léo Ortiz volta para formar a zaga com o Léo Pereira, mas tem chamado muito a nossa atenção aqui o crescimento do Danilo nessa reta final de temporada, e a Belli falava, né, da experiência dos jogadores do Flamengo. Isso pode ser um ponto levado em consideração pelo Felipe Luiz, essa rodagem do Danilo, que durante 13 anos jogou no futebol europeu. Ontem o Alexandro falava sobre isso também, que ele e muitos outros jogadores do Flamengo já conhecem, em algum momento da carreira, enfrentaram esses jogadores do Paris Saint-Germain, por clubes ou por seleções. Nas demais posições, a estrutura do Flamengo deve ser mantida,
mas pensando no ataque, por exemplo, Bruno Henrique é uma volta que a gente pode considerar como certa, ele foi preservado do jogo contra o Pirâmides. Agora, nas pontas, não descartaria Samuel Lino. O Felipe Luiz já falou em alguns momentos. O Samuel Lino não tem vivido o seu melhor momento no Flamengo, mas o Felipe já bateu nessa tecla de que não desiste do Samuel várias vezes ao longo da temporada, desde que o Samuel chegou ao Flamengo, né? O Plata tem pedido passagem, o Felipe gostou muito do que ele fez nos 2 primeiros jogos, contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides, mas ao mesmo tempo tem o Carrascal, que o Felipe define como um jogador de exceção, um jogador de muita qualidade técnica, mas na estrutura do time, muito provavelmente ele não fará mudanças tão profundas. Então acho que seria isso ali, a questão da zaga, essa definição de Léo Ortiz e Danilo, e lá na frente, especialmente as pontas da equipe. Essa é a ideia que a gente tem, e também conversando com pessoas dos bastidores do Flamengo, é o que a gente consegue apurar nesse momento aqui no Catar. Hoje também tivemos uma zona mista aqui no treinamento. 3 jogadores importantíssimos falaram com os jornalistas. Arrascaeta, o artilheiro do time na temporada, com 25 gols, 20 assistências, destaque do Flamengo nessa Copa Intercontinental. Também pudemos conversar com o Jorginho, né, que em 6 meses de clube se adaptou rapidamente, já viveu um pouquinho de tudo, já ganhou 2 títulos, chegou, tomou conta do meio-campo, virou uma liderança, um capitão sem faixa nesse time do Flamengo. E também o Danilo, né, que vem de gols importantes, fez gol na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, final da Libertadores. Esses 3 jogadores deram uma ideia assim, de como o grupo do Flamengo tem encarado esse desafio. Os 3 reconhecem que o PSG é favorito, isso é consenso no grupo do Flamengo, mas também elevam o grupo rubro-negro e as possibilidades de tentar neutralizar, mas também ferir esse Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada nas respostas do trio hoje à tarde aqui no Catar. A gente tem que focar principalmente na nossa equipe, no jogo, e não, como o Felipe fala, a vezes do que está valendo, porque a vezes as emoções podem atrapalhar um pouquinho. Tem um time muito experiente, qualificado, e como falei, do outro lado temos a melhor equipe do mundo também. Olha, tem jogadores muito técnicos, muito rápidos, fortes, então assim, é um conjunto de técnica em velocidade, e a gente com certeza que vai ter que ter cuidado no jogo da manhã. Como falei, vamos enfrentar uma equipe que é da elite mundial e temos que estar preparados para isso. Eu acredito que já na competição que teve no meio do ano, né, o futebol brasileiro deixou uma boa figura, demonstrando para o mundo que o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil inteiro tem sido um trabalho bem profissional e com objetivos claros. Mas obviamente vencer essa competição e esse jogo em si contra o Paris Saint-Germain significaria para nós um selo realmente de qualidade daquilo que tem sido desenvolvido nos últimos tempos. Obviamente uma partida muito difícil, mas como se trata de uma única partida, para a gente existe a ilusão grande de poder vencer e de poder realmente representar grandiosamente o futebol brasileiro. Bom, obviamente é um jogo onde você precisa estar no seu máximo nível, né? Então, às vezes ali já assistindo vídeos ali do adversário, eu considero muito importante fazer esse jogo mental antes, né, de poder estar se vendo nas situações, principalmente defensivas, que é aquilo que a gente faz mais durante a partida, para poder estar parando os atacantes do Paris, que são muito potentes. E obviamente eu tenho vivido um momento peculiar onde obviamente a energia tem me levado a estar sempre perto do gol e podendo fazer gols, e eu tenho que aproveitar disso para poder, de certa forma, trabalhar essa visualização, buscar energicamente as oportunidades, quem sabe poder ajudar mais uma vez. Acredito que a gente precisa preparar bem e entender o risco-benefício, né? Porque, obviamente, a gente tem que acreditar no que a gente faz, e conseguindo sair desses gatilhos de pressão
bem, obviamente você abre uma grande chance de atacar verticalmente uma equipe que pressiona muito bem. Aí é onde vem a questão de quando vale a pena correr esse risco e em que situação. Então acredito que vai depender muito da situação de jogo em campo, da leitura dos nossos jogadores. Com certeza a qualidade técnica deles é muito forte e a velocidade na transição também, o perde pressiona é bem forte. Então tem algumas características deles que eles vêm fazendo muito bem, mas com certeza, como todo time de futebol, tem as suas carências e tem os seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para poder vencer o jogo. A gente tem na tela o Flamengo em confrontos contra o PSG. Já são 3 jogos, olha aí, em 75, 79 e 91. Então foram todas partidas amistosas. O Flamengo venceu em 75 por 2-0. Em 79 o PSG venceu por 3-1. E em 91 também um confronto entre os dois que terminou com vitória do Flamengo nos pênaltis. Eu ia entrar até nesse assunto e vai bem ao encontro do que disse ali o Danilo, né, da partida contra o Bayern. E aí ele falou assim, aprendemos muitas coisas daquele confronto. Tem algo, Jailson, assim? Muita coisa. Porque de fato foi um jogo assim enorme e como, não vou falar que o Bayern teve facilidade, mas assim, o Bayern conseguiu controlar bem aquela partida. Tem uma e diferença. o Flamengo quis jogar também, né? Mas o Felipe Luiz falou sobre isso, né, de não mudar, por exemplo, o DNA rubro-negro, mas tem a diferença entre o Bayern e o PSG, que é a questão física. Aquele time do Bayern é muito físico, muito forte fisicamente. Esse time do PSG é mais rápido e mais técnico. Só que a questão, por exemplo, tem algumas lições. Se conseguir roubar a bola ali na entrada da área, dar um bico para frente e não tentar driblando meio time adversário, porque a pressão é muito rápida, é muito forte. Você tem pouco tempo. Com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já na parte final. Que você tem pouco tempo para pensar, então é muito difícil, às vezes, até de você conseguir dominar a bola. Então, provavelmente vai ter essa conversa de pressão pós-perda deles é muito forte. Se a gente não conseguir livrar ali rapidamente um passe para trás, um passe lateral, não sair driblando na frente da área. A outra lição, para mim, fica no principal jogador da equipe na temporada, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta teve muita dificuldade de jogar de costas. Mas aí foi na parte física que ele perdeu, na parte física, exatamente. O Arrascaeta teve muita dificuldade de jogar de costas, porque, enfim, a gente já falava aqui, né? O Pedro tinha aquela mais questão ali do pivô, mais questão de conseguir segurar um pouco mais a bola. Então, Plata, Arrascaeta, o próprio, enfim, Luiz Araújo também, com um pouco mais de dificuldade de fazer essa proteção da bola de costas. Então, vamos ver como vai ser o posicionamento do Arrascaeta amanhã. Se o Felipe Luiz vai fazer algum tipo de adaptação, tentar deixar, sei lá, um Bruno Henrique mais espetado lá na frente, ou o próprio Plata um pouco mais espetado lá na frente, o Arrascaeta tendo um passo atrás para tentar pegar as costas do Vitinha. Estava falando do meio-campo, né? O trio de meio-campistas ali do PSG, que o Arrasca não bata com o zagueiro do PSG. Que o Arrasca tente jogar nas costas dos volantes e que não tenha tanto esse embate físico, porque realmente foi o que ficou ali muito claro no jogo contra o Bayern. O que você pensa, Mari? Esse é a grande chave, mas aí passa a ser, não sei se uma vantagem para o Flamengo, mas não é uma desvantagem a parte física. Parece que não vai ser. Não, eu acho que não. E o Felipe Luiz vai muito bem, né? Quando já contra o Pirâmides ele já tira alguns jogadores e depois, enfim, no segundo tempo também. Eu acho que a parte física não vai ser um problema, assim. Mas o PSG, ele sabe acelerar o jogo também, né? Então, assim, se o Bayern colocou o Flamengo ali numa situação de fisicamente não sobreviver, se o Flamengo entrar numa correria de PSG também é difícil. Sempre, assim. Você dá o campo para eles correrem. Eu acho que a ausência do Hakimi é muito importante, porque influencia demais no desempenho da equipe, de como o PSG ataca e como ele prende também laterais por ali, né? Ele gera essa responsabilidade, essa preocupação. Então, eu tô curiosa para ver como o Felipe Luiz monta esse lado. E aí é o lado esquerdo do ataque. Samuel Lino, Cebolinha, Ayrton Lucas, Alexandro. Mas até o próprio Arrascaeta caindo por ali. Provavelmente de saída, Lino e Alexandro. Eu acho que sim. Principalmente pelo papel tático. Amanhã eu acho difícil que o Felipe Luiz entre, por exemplo, com Cebolinha do lado esquerdo. Mesmo que nos últimos jogos ele tenha sido mais agudo do que o Samuel Lino. Mas acho que é justamente por conta do papel tático e da marcação, que amanhã vai ser bastante importante, ele provavelmente vai entrar com o Samuel Lino do lado esquerdo. Time de Libertadores. Provavelmente.
E, assim, eu também estou curioso para saber qual vai ser a postura do Filipe Luís, porque fico pensando na questão da marcação alta. Você marcar um pouco mais alto esse time do PSG, você acaba dando brecha para o contra-ataque, é um ataque muito móvel, um ataque que não guarda posição, né? Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Dembélé, os caras são muito rápidos, não guardam, todo mundo joga nas 3, 4 funções ali na parte ofensiva. Se você marcar um bloco muito baixo também, você tira a característica completamente do Flamengo, que não é um time que jogue marcando baixo, não consegue. Então, eu acredito que assim, eu fico na expectativa de ver um bloco um pouco mais médio, né? Nem aquela questão muito alta, marcando em cima para dar espaço para a velocidade do PSG, mas também não acredito em bloco muito baixo, não. Também é difícil imaginar um controle e a bola como o Flamengo teve contra o Pirâmides. E como difícil. Normalmente tem nos jogos aqui no Brasil, né? Mas vai tentar. Vai tentar. Acredito que vai tentar fazer basicamente o que fez com o Chelsea. Tentar ter a posse da bola. É porque, assim, até depois do jogo contra o Chelsea, se eu não estou enganado, o Felipe falou isso, né? Não é 90 minutos o mesmo roteiro. Sim, sim. São jogos dentro do próprio jogo. Então, a hora que vai ter a posse da bola, ele tem que ser inteligente, saber jogar com essa posse e saber se defender no momento que o PSG tiver a bola. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com fazendo uma análise dessa forte bola parada do Mengão. Abre aspas, da mesma forma com que conquistou a América, o Flamengo chegou à tão esperada final da Copa Intercontinental contra o temido Paris Saint-Germain através da bola parada. Enquanto Danilo subiu no escanteio para fazer o gol do título contra o Palmeiras na Libertadores, Léo Pereira e o próprio Danilo usaram a cabeça para fazer 2-0 sobre o Pirâmides no último sábado. Mas não é de hoje e nem de ontem que esse recurso tem sido usado frequentemente. Dos 131 gols sob o comando de Filipe Luís até aqui na temporada, sem contar com os jogos do Sub-20 dirigido por outros treinadores, 37 nasceram de bola parada, ou seja, 28,2%, quase um terço do total. A maioria delas de escanteios e faltas indiretas, que são os lances de jogada ensaiada. Um número que aumentou após a chegada do ex-zagueiro Rodrigo Caio, a comissão técnica para o lugar de Daniel Alegria, que era o responsável pelas bolas paradas. Antes da mudança em maio, foram 8 gols desta forma, depois da troca já são 13. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Pirâmides, Filipe Luís elogiou a parceria com o ex-companheiro de campo, mas atribuiu sucesso também aos jogadores. Abre aspas, Filipe Luís, a bola parada é uma parte importante do jogo. Nós damos o valor necessário. Todo mundo sabe a confiança que tenho no Rodrigo. Nós somos coadjuvantes, tanto o Rodrigo quanto eu. Os protagonistas são jogadores. O gol do título mais importante da minha carreira como jogador foi de bola parada. Ao invés de dar mérito para quem está fora, é para fazer isso para quem está em campo. E o recurso será uma das armas do Flamengo para tentar surpreender o PSG na final da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira, às 14 horas, no estádio Ahmad Bin Ali. Na Copa do Mundo de Clubes disputada no meio do ano, lá nos Estados Unidos, o rubro-negro superou o campeão Chelsea na fase de grupos por 3-1, com um gol de Danilo após um escanteio. Será esse o caminho novamente para quem sabe conquistar o bicampeonato mundial? Toda a nação aí esperando ansiosamente a próxima quarta-feira para o tão sonhado título. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!